E aí pessoal, tudo beleza? Juan aqui, bem-vindo de novo ao canal. A gente vai fazer hoje um vídeo um pouquinho mais descontraído, um pouco mais tranquilo, que nós vamos trabalhar agora a partir de uma imagem da internet, né? Vamos pegar algum modelo, dar uma pesquisada em alguns sites, para pesquisar algum projeto novo para o canal. Tava com algumas ideias de pesquisar umas cadeiras, umas mesas, às vezes algumas peças de decoração, e a gente começa isso por aqui hoje. A gente vai pesquisar um pouco dessas peças, e a partir disso a gente vai desenhar, rabiscar alguma coisa, pegar essas inspirações. Se o vídeo fica muito longo, a gente deixa para um próximo, que aí a gente vai fazer direto a modelagem em 3D dessas peças, mostrar um processo um pouquinho diferente, que ali a gente define os materiais, já dá para ter uma base um pouco de como a gente vai ficar essa peça no modelo final. A partir disso a gente consegue fazer alguns pequenos estudos, alguns estudos de resistência, mesclar material, ver o que fica mais interessante, o que não fica tão bacana. Mas isso daí a gente vê pra frente, beleza? Acompanha comigo aqui como é que a gente vai ser a pesquisa e como é que vai ser os desenhos. Tá pessoal, então aqui eu já entrei no meu Pinterest e já tem algumas coisas meio separadas aqui, né? Vamos dar uma pesquisadinha aqui. Eu acho que vai ser interessante a gente procurar algumas poltronas de madeira, eu já dei uma pesquisada prévia. Vamos ver o que a gente acha aqui de interessante. Aqui, ó. Essa daqui eu achei legal. Tem um desenho bacana, tem um desenho legal. Olha só, já tem também umas outras vistas, isso vai ser interessante pra gente. Consegui achar já algumas das vistas que eu acho interessante. E vamos pegar esse modelo aqui de referência então. Vamos lá. Tá, então bom, a gente já tem a imagem aqui em cima, a gente vai trabalhar com a seguinte estrutura. No desenho técnico a gente tem algo chamado de 3 vistas, né, que normalmente a gente trabalha. O que seria isso? Seria uma vista frontal, uma vista lateral, qualquer uma delas, e a gente pode fazer uma vista superior, tá? Ou inferior, né? Seria dependendo de como fossem os detalhes da peça. Então a gente vai trabalhar com isso daqui. Aqui a gente já tem uma vista lateral bem definida, então vamos trabalhar com isso daqui agora. O que a gente vai fazer então? Vamos tentar replicar ou pegar pelo menos algumas inspirações desse desenho para a gente poder tá trabalhando aqui depois. Não se preocupa que o desenho está ficando muito rabiscado, depois a gente faz um limpo em cima. Uma dica, quando vocês errarem, mas vocês querem seguir algum tipo de parâmetro, você vira a folha. Ou a parte do desenho pronto de algum parâmetro base para você estar seguindo. No caso aqui eu acabei fazendo algumas coisas erradas no início, mas isso não quer dizer que eu não possa estar fazendo agora de novo. Lembra da técnica de dobrar a folha? Tá, beleza. Uma vez que a gente já tem agora a peça desenhada, a gente vai tentar estudar agora quais são os possíveis problemas que ela pode estar apresentando. Tá? Principalmente como a peça ela vai ser inteiriça. O que vai ser um possível problema aqui? Se a gente analisar pela estrutura da cadeira aqui, ela não está apoiada a nada nessa parte de trás, então ela está todo o peso forçando esse lado aqui. Então ela vai ter que ser muito bem travada ou vai ter que ter alguma armação muito grande e resistente aqui dentro. Isso daqui só vai encarecer e dificultar o projeto. Então o que a gente pode fazer? Ao invés de estar fazendo isso, a gente pode estar vindo com esse encosto, com esse apoio na verdade, até aqui atrás. Vai mudar um pouco o estilo, mas a gente não está aqui para copiar, a gente está aqui para fazer o nosso. Então, a gente pode estar travando aqui. Isso daqui a gente já consegue resolver uma parte do problema. Faz isso dos dois lados, alongando essa peça aqui. Um outro ponto. Essa peça de fixação aqui, ó. Essa peça,
ela não tem nenhum tipo de encaixe, ao que parece, pelos lados ali. Se a gente dá uma olhada nas outras peças, ó, ela só é grossa, mas não tem aparentemente, talvez alguma fixação aqui, alguma coisa do gênero. Então isso daqui também é algo que a gente precisa estar analisando. Como que a gente vai travar isso? A gente vai fazer um pino de encaixe, a gente vai fazer ele fixo aqui por dentro, depois a gente vem com uma camada de travamento por cima para dar uma estrutura, para dar um acabamento. O que a gente faz? Isso daqui é algo que a gente vai ter que estar analisando durante o projeto. Na parte de trás a gente já conseguiu resolver, ver o que aqui atrás ela tem uma pequena estruturinha que ela vai fazer isso daqui entre os pés, né? Então ela vai ter um pé aqui, outro pé aqui e uma chapinha ligando os dois, que é o que vai dar a estrutura para segurar tudo, para ela não abrir o pé atrás. Então isso daqui é algo interessante para a gente estar trabalhando aqui na parte de trás. Pela parte da frente a gente consegue ver que o assento ele tem uma caída para frente. A gente fez para trás aqui, mas a caída dele na verdade é para frente, que é para não quebrar, não machucar a perna, né? Então ele tem essa caidinha aqui. Isso é algo para a gente considerar também. De modo geral é isso. Ao que parece o assento aqui ele é um pouquinho, o encosto na verdade, né? Ele não é reto, ele não é assim. O que dá a entender é que ele é um pouquinho menor na parte de cima, justamente para você ter um pouco menos de apoio, né? E você ter um visual mais interessante, né? E o que dá pra gente perceber é que essa peça aqui, ela tá no meio de dois sanduíches aqui. Então ela vai ter uma parte do pé e a parte central, que é essa parte aqui do apoio. A gente tem que tomar cuidado se essas pernas aqui, dependendo do peso, elas não vão abrir tanto para os lados quanto para frente e para trás, tá? Então isso daqui é algo que a gente também vai ter que analisar. No momento vamos fazer assim, na hora que a gente for fazer os testes no computador, antes de fazer a peça final, a gente consegue ter uma base disso daí. Agora vamos passar isso daqui a limpo numa folha nova e vamos fazer as outras vistas que a gente precisa. A visão superior, a gente vai fazer primeiro uma frontal e a gente vai ir a partir da frontal, que fica mais fácil. Como a gente já está com uma lateral pronta, né, que é a peça ali que a gente já está estudando, a gente vai fazer agora uma transposição de todas as linhas importantes para a lateral do vídeo, para a lateral da folha. Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui na parte de cima. O ideal é fazer sempre a 90 graus. Como a gente está fazendo numa folha de caderno, sem esquadro, sem guias, sem nada, a gente tenta posicionar com essas guias que a própria folha já nos dá. Depois disso daqui, a gente vai passar para o computador, que a gente vai ter um posicionamento um pouco melhor para poder fazer as peças e tudo mais. Então aqui a gente vai fazer a primeira etapa, depois a gente vai lá para frente do computador para finalizar. Então não precisa se preocupar muito não. Aqui é para a gente ter mais uma ideia do conceito, como é que a gente vai estar trabalhando depois futuramente, tá? Beleza, as principais linhas a gente já fez aqui. Então a gente sabe que se a gente for ver ela de frente, ela vai ter que ter essa altura aqui. A partir daqui a gente já vai conseguir começar a ter as proporções da cadeira. Então, de frente ela está dando 5,5 cm. Normalmente as cadeiras convencionais, elas têm um assento, tá, na parte útil, vamos colocar assim, 40 por 40, 45 por 45. Vamos tentar trabalhar dessa mesma estrutura, então já que ele vai ser possivelmente um quadrado essa cadeira. Então 5,5 por 5,5. Vamos tentar trabalhar a partir desses valores. Fechamos então a parte do quadrado, né, que nós vamos estar utilizando aqui. Ah, mas por que você fez todos esses outros rabiscos? Agora que vai ser a parte importante, vai ser a partir disso daqui que a gente vai fazer as linhas de construção da peça. Então a gente tem aqui a linha da parte superior do assento, né, da parte do encosto, e a gente tem aqui a linha do apoio de braço. Então essa linha de apoio de braço a gente sabe que vai ser onde vai começar o apoio
e aqui a parte de baixo, que é uma linha mais fininha que está aqui embaixo, onde vai terminar o apoio, em questão de angulação. Agora vem a parte das medidas que a gente tem que vir conversando. Tá? Então se aqui a gente quer fazer uma peça de 40 por 40, vamos vir na regrinha de 3 aqui embaixo. Vamos fazer aqui em cima que vai ficar mais fácil. Tá? Então vamos colocar aqui que ela vai ter que ser uma cadeira de 40 por 40. Então quer dizer que o assento aqui, ele vai ter que ter pelo menos 40 de frente. Então a gente pega metade do valor que está aqui, 2,75. A gente agora tem nosso meio aqui que a gente vai se guiar. Tá, então vamos lá. O que seria o equivalente a isso? Vamos fazer então com uma pequena escala aí de 1 para 10, né? Vou colocar aqui que ela tem então 4 centímetros. Qual que é a posição do assento? A posição mais alta do assento ela vem aqui. A posição mais baixa do assento vem a parte de trás. Então o assento ele vai ter essa proporção aqui vista de frente, totalmente sem perspectiva, tá galera? Lembra que quando nós tiramos foto, gravamos algum vídeo, tudo tem uma perspectiva, então tudo vai estar trabalhando num ângulo cônico assim, né? Então você tem, se você tirar uma foto de frente, a tendência é que ela sempre, a parte de trás ela vai ficar afunilada para você conseguir enxergar o final. Você nunca vai ver ela 100% paralela. Beleza. A parte de trás do assento a gente sabe que ela vai matar aqui. Ótimo. E aqui vai começar a altura traseira dos pés. Então a gente sabe que o pé vai ter aproximadamente 1 centímetro, vamos colocar aí, vai dar aproximadamente aí 1,8 centímetros, 18 centímetros, né? É uma espessura larga, mas a gente vai ajustando isso depois. A gente tem que lembrar que na parte de cima do desenho aqui que a gente trabalhou, ele é feito em V, né? Então ele não precisa necessariamente ficar no limite. A gente pode deixar o limite pro apoio superior. Então você tem uma peça em cima de 18 centímetros, contando todas as peças, pode ser que seja o ideal. Lembrando que a mão normalmente tem nessa faixa de 15, 17 centímetros. Tá? Então pode ser que seja algo que a gente tem que mexer depois no projeto. Então vamos lá. A gente já tem aqui, vamos fazer agora a parte do encosto. Se lembra nos estudos que a gente fez aqui, que o encosto ele normalmente ele tende a ser um pouco mais estreito na parte de cima. Vamos fazer a mesma coisa. Então se a base ela vai ter 4 centímetros, vamos fazer aqui com 3,5. Vamos fazer com 3 para ficar mais fácil as medidas aqui para nós. Então a gente tem aqui em cima por 3, a gente vai ligar os pontos. É basicamente um jogo de liga os pontos. A gente já tem então mais ou menos uma escalinha de como vai ser o nosso encosto aqui. Então vamos lá. A gente sabe então que o pé ele vai começar aqui e vamos estimar aí que ele vai ter 5 centímetros, acho que vai ser uma medida boa, então vai dar meio centímetro aqui, né, de acordo com a escala que a gente vai estar utilizando. Beleza, por mais que ele esteja angulado, a gente pode fazer o pé um pouco torto para dentro, não tem problema, isso na verdade pode até dar um pouco mais de estrutura. Então vamos fazer isso daí. O pé ele vai ficar até nessa linha aqui de cima, então a gente pode estar levando ele direto até lá em cima. O pé de trás a gente pode seguir a própria linha da cadeira, como vocês podem ver aqui no desenho, ela é para dentro, não por fora. Então a gente pode fazer por dentro também, seguindo a linha do próprio pé aqui de dentro, do próprio assento, né? Então a gente calcula aqui que tem 5 centímetros e a gente desce ele reto. Faz com uma linha um pouquinho mais fina, para você conseguir entender que ele está por trás. Agora a gente sabe que ela vai ter então esse entalhe aqui no meio, a gente pode estar fazendo esse entalhe aqui. Ó, a gente tem que fazer essa linhazinha aqui para a gente dar uma base. Beleza. A gente não precisa fazer o entalhe até a parte de baixo da peça. A gente pode deixar aqui apoiado e faz o entalhe até metade. Então metade daria no meio da linha aqui. Vamos fazer até a linha então. Dos dois lados.
Ah, Juan, não tô dando para entender nada. O que eu falei anteriormente, faz uma cópia por cima. Tá? Então vamos só deixar aqui. Vou pegar uma caneta colorida aqui para estar pintando as peças para vocês estar conseguindo entender um pouco melhor. Tá, então vamos lá então. Vamos passar isso daqui a limpo para todo mundo conseguir entender melhor. Esse aqui não vai precisar para agora. Vira a folha. Eu tô pegando uma caneta aqui de ponta fina só para facilitar um pouco pra gente fazer um negócio um pouquinho mais bonitinho. Não vai mudar muita coisa não. Agora o que a gente vai fazer é passar esses formatos, todos esses formatos aqui, por uma vista superior. Tá? Então isso daqui a gente vai transformar agora numa vista olhando de cima para a gente conseguir ter qual que vai ser certinho a espessura que a gente vai ter aqui do apoio de braço, se ela vai ficar um pouco mais larga, um pouco mais estreita. A gente vai estar trabalhando também com distâncias agora da parte superior, né? Então onde essa peça vai acabar, onde ela vai começar. Vamos estar vendo também posicionamento de ângulo do pé, né? Se ele vai ficar muito inclinado, se ele vai ficar um pouco menos inclinado, para a gente poder estar posicionando aqui. Então vamos lá, vamos seguir aquelas mesmas linhas que eu tinha feito anteriormente para a gente poder ter uma guia aqui. Mas não era muito mais fácil a gente fazer isso no computador direto? Depende, em alguns casos sim, em outros casos não. Tá? Por que eu falo isso? Porque vai ter coisas que no computador você não vai conseguir ter a mesma... rabiscar, passar por cima, você vai acabar ficando naquela ideologia de sempre fazendo uma coisa perfeita, tá? Então a ideia de você ter um lápis, uma caneta, um papel, rabiscar, poder rasgar, poder apagar, rabiscar por cima e tudo mais, ela é muito mais interessante no papel mesmo, né? No tablet ou algum outro sistema que tenha caneta, isso ainda é uma coisa um pouco mais complicada para quem não tem muito acesso. Então papel e caneta todo mundo tem em casa, né? Se não tiver uma caneta tem um lápis, pode ser com lápis de cor, pode ser com um lápis escolar, um grafite normal, lapiseira. Então isso é mais para facilitar mesmo, para todo mundo conseguir estar trabalhando, todo mundo conseguindo estar fazendo uma peça dessa, tá? Ou um desenho desse, ou se inspirando para poder criar suas próprias ideias. Daqui é o básico de cada projeto. Se não tiver um desenho desse, mesmo que ele não seja seguido todo a risco, igual a gente está fazendo, ou igual a gente deveria estar fazendo com réguas, esquadros, com linhas, guias e tudo mais, você não consegue ter uma noção básica de tudo que você vai estar fazendo. Tá? Então essa que é a principal questão que você tem que seguir. Isso daqui é para você ter um norte. Disso daqui a gente ainda vai passar pelo computador, a gente vai separar todas as peças, o que a gente precisa cortar, onde a gente precisa cortar, vamos fazer todo o layout no laser para a gente poder ter os moldes certinho antes de fazer na madeira. Tá? Depois disso daqui, isso daqui é um esqueleto. Se eu quiser colocar uma almofada para ele ficar um pouco mais interessante, eu não quero fazer de madeira, eu quero fazer de metal, o projeto é o mesmo, entendeu? Vai mudar o quê? Possivelmente você não vai precisar fazer dessa espessura, você vai poder fazer mais fino que ele vai aguentar o mesmo peso. Só que você tendo o desenho base, você consegue alterar muito mais fácil do que se você for fazer ele todo na louca, de cabeça. Eu acho que vai ser assim. Uma coisa é você trabalhar com o desenho, outra coisa é você trabalhar com o seu pensamento. Isso daqui todo mundo entende. Não é... Quer que eu desenhe para te explicar? Isso daqui é um desenho, todo mundo entende. Basta você mostrar as medidas e falar, ó, isso daqui é da frente, isso daqui é da lateral, isso daqui é de cima. A pessoa que tiver um pouquinho de conhecimento técnico, ela vai bater o olho, ela vai conseguir entender o desenho basicamente todo. Vai ficar uma coisa ou outra para ela poder ajustar. Aí você junto com o desenho em mão, você consegue mostrar. Fala, ó, aqui é o encaixe. Aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é tal, aqui é fixo dessa forma, aqui é fixo de outra forma e assim por diante. Facilita muito a tua vida. Por isso que eu estou mostrando dessa forma. Senão a gente podia ir direto para o computador e fazer tudo por lá. Agora, por que a gente deixou para fazer essa superior por último? No nosso caso, nós começamos pela lateral. Então, o comprimento da peça nós já temos, que vai ser essa distância aqui. Eu peguei uma peça aqui da loja para você estar dando uma analisada e a gente poder estar entendendo, tá? Eu vou fazer uma pequena marcação para você estar vendo frente, lateral, para ficar mais fácil aqui para a gente ver. Deixa eu ver como é que tá a parte de trás.
Então tá, vamos nos seguir por esse pool que está aqui na lateral, na frente, vamos colocar. Então essa daqui a gente determinou como a nossa frente. Então o que vai acontecer? Esse desenho, tá? Esse primeiro desenho, é eu vendo ela totalmente de frente. Então eu vendo somente essa peça aqui, tá? Eu vendo exatamente nessa perspectiva, nessa visão aqui. Eu vendo a peça totalmente de frente. Essa peça aqui, essa lateral, né, essa vista lateral, eu vou estar enxergando essa peça como se eu estivesse virando ela para cá. Então, esse desenho da cadeira é o que eu vou estar vendo nesse lado da peça. Então, a gente tem que lembrar, a frontal está aqui, a lateral aqui é essa daqui. Tá? Agora, a gente vai estar vendo a vista superior. Então, a vista superior, a gente pega a peça aqui e vê ela daqui. Então, vocês estariam vendo essa posição da peça. Ah, Ron, mas por que a gente precisa ver isso daqui? Justamente porque tem alguns detalhes que a gente vai conseguir só vendo a superior. Numa peça como essa, que eu estou te mostrando de exemplo, você não tem detalhes necessários aqui, tá? Você não precisaria ver essa parte para conseguir entender como que seria esse encaixe, tá? Essa peça daqui. Você estaria mais focado na frontal e nas laterais. Tá? Porém, essa peça ela tem um detalhe interessante na inferior, que é onde vai estar posicionado os encaixes da peça de baixo. Tá? Então, esse tipo de encaixe, esse tipo de situação, a gente só ia conseguir entender, só ia conseguir ver se a gente tivesse a peça de baixo, a vista de baixo. Tá? Então, é para isso que serve essa outra vista, para a gente finalizar alguns detalhes que nessas daqui a gente não consegue ver. Por exemplo, nós não temos aqui qual que vai ser a espessura desse apoio. Isso é algo que a gente não sabe, tá? Isso daqui é alguma coisa que a gente não consegue descobrir. Ah, pode ser que seja o mesmo? Pode, a gente pode fazer ele do mesmo. Mas e se ele tiver algum desenho? Se ele for alguma peça assim, né? Vamos fazer mais largo aqui para conseguir ver. E se ele for uma peça assim? A gente não consegue saber, nem por essa imagem e nem por essa daqui. Essa que é o principal motivo da gente precisar fazer isso daqui, tá? Essa última vista aqui de baixo. O que a gente consegue entender e pegar de dados, que a gente vai ter que transportar para cá? Isso daqui. Lembra que eu falei que aqui, a hora que a gente via de frente, a gente já tem a medida? Então a gente já tem a medida, a gente pode simplesmente passar. Novamente seguindo as linhas, a gente já tem tudo aqui então traçado, todas as linhas de encontro. A visão superior dela seria mais ou menos isso daqui, tá? Tem que passar limpo isso daqui ainda, pra gente poder estar finalizando tudo isso daqui. Ele é um pouco complicado de estar enxergando, mas ela está basicamente nessa perspectiva aqui, tá? Tá, pessoal, agora vamos fazer então uma última vista para a gente ter uma base num 3Dzinho bem simples para a gente poder estar fazendo. Temos mais ou menos a nossa cadeira redesenhada. Bem mais ou menos. No computador vai ficar melhor depois. É só pra gente poder ter uma noção mais ou menos de como vai estar a disposição das coisas. Mas bem mais ou menos. E agora, para poder passar para o computador, a gente vai deixar para um próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo então. E não se esquece de compartilhar com a galera. Agora que você aprendeu mais ou menos uma noção de como é que é um desenho técnico. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal e vamos mostrar pra galera como é que esse negócio vai ficar pronto nos próximos episódios. Beleza? Um abraço, é nóis!